Muito bom dia. Falamos ao vivo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Aqui no plenário, conselheira Celina Martins Jalade, será realizada a solenidade de lançamento do IDEB, o índice que aponta o desempenho do ensino básico. Esse estudo contemplou os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Todo o trabalho de levantamento de dados e análise dos números ficou na responsabilidade da ExCoex, que é a Escola de Controle Externo do Tribunal de Contas. Aqui ao meu lado, a diretora da escola, a conselheira Marisa Serrano. Conselheira, trabalho finalizado. Mato Grosso do Sul tem um novo raio-x da educação? Mais uma etapa. O IDEB é feito de 2 em 2 anos. E, como são de 2 em 2 anos, nós teremos uma nova atualização a cada época. E nesse nós estamos mostrando uma série histórica desde 2005 até 2013. Então, cada município de Mato Grosso do Sul vai ter uma radiografia, uma fotografia da educação do seu município, em relação ao IDEB, que é a qualidade da educação ofertada pelo município, mas uma coisa que a nós aqui do Tribunal de Contas é muito caro: quanto é que se gasta, ou quanto é que se investe na educação desses municípios. Então, nós colocamos para cada município não só a qualidade da educação através do índice do IDEB, mas também o gasto aluno-ano. Então, nós temos o menor município gastando 4 mil por aluno ano e outro município com maior gasto, que seria o que gasta 12 mil reais aluno ano. Então, de 4 para 12, há uma grande diferença. Mas é claro também que esses municípios que gastam, às vezes, em determinada época, uma quantia maior de recursos, não quer dizer que tudo isso seja só aplicado em educação pedagógica, na área pedagógica, mas é aplicado na construção de escola, né, na compra de equipamentos, etc., tal, que é investimento em educação. Então, nem sempre o que investiu só 4 mil por aluno ano, não deu uma educação tão boa quanto aquele que gastou 12 mil. E nem sempre aquele que gasta mais tem a melhor educação. Então, essa radiografia é importante que os municípios tenham. Até porque todo final de ano eles têm que fazer o seu orçamento para o próximo ano. E como é que um prefeito vai fazer um orçamento se ele não tem ideia de quanto ele gasta numa série histórica, quanto é que o município vem gastando a cada ano? Então, é também uma forma que nós temos aqui no Tribunal de Contas de auxiliar o município a se planejar melhor, a fazer um bom orçamento. É uma ferramenta de gestão, então, para o aprimoramento desta área. É para o Executivo, mas também para o secretário municipal de Educação, para os professores, para os diretores de escola, para todos aqueles que trabalham em educação. Tá certo. Eu agradeço, conselheira. Vamos liberar a conselheira, que ela vai aí recepcionar aí os gestores públicos que estão chegando aqui ao tribunal para o lançamento do IDEB. Mas qual é a expectativa que fica para cada gestor? Para saber essa resposta, nós vamos ao outro lado do plenário, onde está a jornalista Silvia Constantino. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos. A expectativa por aqui é muito grande, viu? Afinal, este livro traz um panorama de todos os municípios do estado de Mato Grosso do Sul em relação à aprendizagem e também ao gasto público. Mas, para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso com a presidente da Undime, União dos Dirigentes Municipais de Educação, Manuelina Cabral, que também é secretária de Educação em Costa Rica. Secretária, como que a senhora avalia a iniciativa do Tribunal de Contas em lançar um livro como este, que traz um panorama aí sobre a realidade da educação nos municípios? Bom dia. Bom dia, Silvia. De maneira muito positiva. O Tribunal de Contas, com essa iniciativa, ela faz com que nós, secretários municipais de educação, faça uma reflexão de que nem sempre o maior investimento ele significa um maior resultado em aprendizagem. O Índice de Desenvolvimento aí da Educação Básica vem aí mostrar como estão os índices nossos, aí da educação básica, tanto dos anos iniciais como ensino fundamental, especificamente da rede municipal. Então, isso nos contribui muito
E o prefeito de Costa Rica, ele costuma dizer que a falta de dinheiro não é falta de ação. Então, eu acredito que esse livro vem mostrar realmente isso. É importante ressaltar que Costa Rica, no ano de 2013, ficou em primeiro lugar em relação ao ensino inicial, né, secretária? Exatamente. Isso eu costumo brincar com a equipe, né, de Costa Rica, que hoje nós estamos com um bom problema, porque todas as nossas escolas da rede municipal, ela tem um equilíbrio. Tanto a escola de bairro como a escola central, ela está com o mesmo índice, né, com o IDEB equilibrado. Então, isso é significativo para a gente enquanto gestor. Ok, secretária, muito obrigada pelas suas informações, por participar conosco ao vivo aqui diretamente do Tribunal de Contas. E eu vou chamar agora aqui uma outra secretária do município de Rio Negro. Bom dia, secretária, tudo bem? Eu gostaria que a senhora dissesse para nós qual que é a sua expectativa em relação ao lançamento desse livro, que traz aí um panorama sobre a situação dos municípios do Estado. Bom dia, Silvia. Primeiro, parabenizo o tribunal pela iniciativa. Esse livro vai contribuir para nós, secretários, né? Estamos conhecendo a realidade de todos os municípios de Mato Grosso do Sul, comparando com a realidade cada um o seu, e também vai estar oferecendo assim, um amparo para que a gente possa organizarmos mais, né, o nosso trabalho, porque os repasses são poucos, mas não podemos assim, ficar nos comparando com poucos e deixarmos de trabalhar. Temos que trabalhar, agarrar o que tem e a luta. O nosso IDEB não está tão baixo, né, mas temos que estar sempre com o otimismo de aumentar, sempre mais, porque as notas a gente tem que estar comparando, não são 100%, mas estamos dentro dos 70%. E é através desse instrumento, né, que vocês vão ter em mãos, que será possível fazer também um planejamento, né, secretária? Sem dúvida, Silvia, precisamos disso mesmo. Não só o planejamento, mas também, né, Silvia, a gente está se comparando, porque a realidade hoje, principalmente dos municípios pequenos, são muito tristes. Mas precisamos ter força e a luta. Tá certo, muito obrigada. Henrique Xavier, é com você. Bem, poucos tribunais de contas fazem esse tipo de levantamento. Aqui ao meu lado está o presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, conselheiro Valdir Neves. Conselheiro, por que esse empenho de Mato Grosso do Sul para a educação? Primeiramente porque a educação é a base do crescimento de qualquer país, de qualquer estado, de qualquer cidade. Nós temos visto que a situação da educação no nosso país não é boa. Então, o Tribunal de Contas está oferecendo uma ferramenta, né, para colocar à disposição dos gestores e fazer esse comparativo. É uma radiografia, porque nós aqui entendemos que o melhor remédio é a prevenção. Então, nós estamos fazendo esse levantamento, né, esse estudo feito, coordenado pela nossa SCOEX, pela nossa equipe técnica aqui, né, e realmente traz os números, indicadores. Todos os gestores hoje modernos têm que trabalhar com indicadores, porque os indicadores é que realmente vai demonstrar onde que estão os gargalos, onde que precisam ser feitas as correções, as melhorias. E nós, em cima do mesmo trabalho que está sendo feito na educação, nós já estamos também discutindo com outros colegas conselheiros, o conselheiro Irã, para discutirmos aí também um programa chamado De Olho na Saúde, que é também fazermos esse mesmo trabalho em relação à saúde, que é uma outra área que a gente tem assistido no Brasil inteiro, vive uma situação muito caótica, muito ruim. Então, o nosso papel aqui, como Corte de Contas, como órgão controlador, especificamente é evitar que o dinheiro público seja mal gasto, fazendo um trabalho preventivo e educativo, e depois o trabalho punitivo, se necessário. Então, nós estamos, primeiramente, fazendo, através também da SCOEX, outras, como oficinas, treinando, preparando, né, sobretudo, os técnicos do interior dos municípios, para que eles possam fazer de acordo com a lei, de acordo com da forma que a legislação exige, e na educação, especificamente, essa experiência coordenada pela SCOEX tem demonstrado que nós estamos no caminho certo. Queremos aprofundar e agora, hoje, esse ato aqui celebra a conclusão desse trabalho com resultados concretos, demonstrando que, efetivamente, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul está empenhado em fazer esse trabalho preventivo e sair na frente. Presidente, muito obrigado. Bem, o presidente segue agora para a abertura da solenidade do lançamento do IDEB, esta radiografia
da Educação em Mato Grosso do Sul. Bom dia, em nome do excelentíssimo senhor conselheiro Valdir Neves, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, da conselheira Marisa Serrano, diretora-geral da Escola Superior de Controle Externo, ESCOEX, do conselheiro Irã Coelho das Neves, corregedor-geral, e do conselheiro Gerson Domingos, recebemos a todos para o lançamento do livro sobre Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e Gastos em Educação, contribuições para a análise das contas municipais do Estado de Mato Grosso do Sul, 2005-2013. Vamos compor a mesa com o excelentíssimo senhor conselheiro Valdir Neves, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Convidamos a excelentíssima senhora Marisa Serrano, diretora-geral da Escola Superior de Controle Externo, ESCOEX, a compor a mesa. Convidamos o conselheiro Irã Coelho das Neves, corregedor-geral do Tribunal de Contas. Conselheiro Osmar Domingues Jerônimo, ouvidor. Conselheiro Gerson Domingos. Convidamos a secretária de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul, Cecília Amêndola da Mota. A professora Manuelina Martins da Silva, presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação, Undime, da região Centro-Oeste. Convidamos todos a ficarem em pé para ouvirmos o hino nacional. Filhos deste sol, as mães, gentil, pátria amada, Brasil.
flores. Nossos vozes têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lar para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada, Brasil. Queremos registrar a presença do auditor conselheiro substituto do Tribunal de Contas, Célio de Oliveira. E convidamos o senhor auditor a compor a mesa. E para dar as boas-vindas aos participantes, anunciamos a palavra do presidente desta Corte de Contas, conselheiro Valdir Neves. Primeiramente, eu quero cumprimentar todos aqui, as autoridades que acompanham a mesa, os colegas conselheiros, aqui, Gerson Domingos, conselheiro Irã, conselheiro Osmar, nossa conselheira Marisa, secretária de Educação, representante da Undine, e o nosso auditor, conselheiro substituto. Dizer que, para nós, esse é um momento muito especial e de singular importância, porque, realmente, o nosso tribunal, nós temos procurado compartilhar todas as decisões com os colegas e buscarmos sempre aqui ferramentas e instrumentos que nós possamos não punir, porque nós não nos sentimos felizes quando chegamos ao final e concluímos que nós, aqui, pela nossa atuação, deixamos 8, 10, 20 gestores inelegíveis. Nós nos sentiremos felizes, e essa é a nossa meta maior, quando, ao final da gestão, nós podemos dizer: nós ajudamos a melhorar o IDH, nós ajudamos a melhorar o IDEB. Essa é a meta de um órgão de controle, é o controle preventivo, é buscando ferramentas como esse trabalho que foi feito com todo carinho, com todo profissionalismo. Quero cumprimentar a equipe aqui, né, a nossa diretora da escola, nossa professora, eterna professora, né, professora por vocação, né, conselheira pela profissão hoje, mas professora por vocação, a nossa conselheira Marisa, que deu agregou um valor, assim, não tem nem como qualificar o valor que a professora Marisa agregou quando veio para cá, na dedicação dela, na busca de melhorar a qualidade da educação, a qualidade do ensino. Então, isso foi realmente um grande ganho para o nosso tribunal. E a gente já está vendo aqui, materializado através desse livro, desse documento que hoje está sendo lançado, né, uma síntese desse trabalho que foi feito, né, onde estão aqui colocados os números, indicadores concretos e claros,
realmente da situação, no diagnóstico da educação no Mato Grosso do Sul. Então, eu quero saudar a todas as autoridades, os presentes, que nos honram com a presença aqui, e dizer que realmente nós estamos muito felizes, porque estamos percebendo, cada dia, que o nosso trabalho tem dado resultado, que nós estamos conseguindo, concretamente, mostrar para a sociedade que nós estamos atentos, que nós estamos preocupados, sobretudo com a educação, e trabalho como este, que deu certo, nós estamos já preparando para estender em outras áreas tão delicadas, como a questão da saúde, né, que hoje é um grave problema que o nosso país enfrenta. Então, eu quero, mais uma vez, saudar a nossa diretora, a conselheira Marisa, né, e agradecer a presença de todos, que Deus nos ilumine e continue nos abençoando para que nós possamos continuar nessa linha de trabalho. Essa é a função nossa e esse é o desejo maior desse Tribunal de Contas. Obrigado a todos. Com a palavra agora, a conselheira Marisa Serrano, diretora-geral da Escola Superior de Controle Externo, ESCOEX. Bom dia a todos, é um prazer recebê-los aqui. Eu quero cumprimentar com carinho especial o nosso presidente, Valdir Neves, meus colegas conselheiros, conselheiro Irã, conselheiro Gerson, conselheiro Osmar, nosso auditor, doutor Célio, e minhas duas colegas professoras, professora Cecília, professora Manuelina. É um prazer enorme recebê-los aqui hoje. Quero colocar que vocês estão vendo o Tribunal de Contas aqui, todo ele representado. Estamos aqui sem o conselheiro Chadid, porque ele está em viagem, mas estamos todos aqui porque todos percebemos, sabemos a importância que tem a educação, não só na fala, mas principalmente dentro do trabalho que nós efetuamos aqui neste tribunal. Eu quero lembrar que nós começamos lançando o primeiro livro, que foi há 2 anos atrás, do IDEB. A professora Cecília estava aqui conosco ainda. Lançamos o IDEB, ela e a professora e a doutora Fernanda. E esse primeiro livro, nós fizemos toda uma análise sobre a educação e explicando por que é que o Tribunal de Contas começou a trabalhar com os índices ligados à educação do IDEB e o gasto aluno-ano. Logo depois, lançamos o ano passado outro livro, O Insucesso Escolar. Esse segundo livro, nós trabalhamos com aquilo que a professora Cecília fala que é o dinheiro que foi para o ralo, que sumiu, que é os alunos que se evadem da escola ou que repetem de ano. E os números foram estarrecedores em alguns municípios, pela quantidade de alunos em algumas séries que ou repetiram ou se evadiram. E, às vezes, o prefeito, nem sempre, às vezes, o secretário de Educação se dá conta de que, se mais de 50% dos alunos de uma sala de aula se evadiram ou repetiram de ano, alguma coisa está errada. E foi um dinheiro que foi embora, o dinheiro do munícipe, e que não serviu para o sucesso do aluno. E a escola tem que visar o sucesso do aluno. O próximo livro, que já está em andamento, com a doutora Viviane e com a doutora Fernanda, sobre educação infantil. E todos aqui, aqueles que são da educação, sabem que o ano que vem, em 2016, todos os municípios do país são obrigados a oferecer a pré-escola para todas as crianças. Então, é a obrigatoriedade. Começa a partir de 2016. E nós não sabemos se as nossas prefeituras desse nosso país estão prontas a cumprir a lei. Lembrar também que a creche, a partir de 2024, pelo menos 50% das crianças nessa faixa etária, de 6 a 4 anos, vão ter que estar nas creches. E as prefeituras vão ter que se organizar, não vão poder chegar lá, porque o gasto, a efetividade de colocar uma quantidade imensa de crianças em creches e nas pré-escolas não é um gasto pequeno, e vocês sabem disso. O prazo para a elaboração do Plano Municipal de Educação, porque nós tivemos aí um Plano Nacional de Educação e o Plano Municipal de Educação, que afeta a todos os nossos municípios, acaba agora no dia 26 de junho do mês que vem. E eu não sei se as nossas prefeituras elaboraram seus planos de educação de acordo com o novo Plano Nacional de Educação, que é a Lei 13.005 de 2014 do PNE, que nos vige.
Então, eu gostaria de dizer que nós temos uma lei que tem que ser cumprida e que começa a vigir a partir do dia 26 do mês que vem. Além disso, quero lembrar, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Célio, que nós estamos lançando, então, provavelmente em agosto ou setembro, o livro sobre educação infantil. Sobre o ensino fundamental, são 2 livros, esse do IDEB, que nós estamos hoje atualizando, e mais o da reprovação e repetência. Quanto ao ensino médio, nós fizemos com os colegas de todo o país uma auditoria coordenada com o TCU, o ano passado, e fizemos, então, uma radiografia do ensino médio em Mato Grosso do Sul. Cada estado fez o seu. Os amigos do Paraná, que estão aqui conosco hoje, nos dão a alegria de estar conosco nessa manhã, fizeram também uma radiografia do Paraná, do ensino médio. Cada estado fez o seu. Então, a educação básica toda está sendo contemplada pelo Tribunal de Contas. Falta quem? Falta a Universidade Estadual, que também afeta a nossa responsabilidade na parte financeira. E até o final do ano, certo, doutora Fernanda, doutora Viviane, até o final do ano nós começamos aí a trabalhar em cima da qualidade e dos custos da nossa Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Fechamos toda a educação, da creche à universidade. Eu quero só terminar para dizer que, complementando as palavras do nosso conselheiro Valdir Neves, dizer que a boa aplicação do recurso público tem que estar na garantia da boa qualidade da oferta de serviços. No nosso caso, a oferta de educação. Não tem como um município investir ou gastar na educação uma quantia vultosa se a qualidade não está boa. E não há possibilidade de os prefeitos, nossos gestores, mandarem para cá os seus orçamentos no final do ano. Eles vão ter que mandar o orçamento no final do ano, os seus PPAs, os planos plurianuais, se eles não têm ideia de como é que se gasta na educação e como é que está se gastando na educação no seu município. Essa série histórica que vocês têm aqui no livro, que hoje vocês estão recebendo, de 2005 até hoje, dá uma noção para o gestor da progressão do gasto em educação, para que ele possa fazer o seu orçamento, tendo uma ideia de número de alunos que ele tem e a possibilidade de gastos que ele vai ter no próximo ano, para que até o que ele vai ter extra para os seus investimentos. Então, até esse conhecimento do prefeito para elaborar um orçamento tem que ser feito, hoje em dia, cada vez mais, em cima de dados de base clara, de índices conhecidos, para que eles possam fazer um orçamento que não seja apenas de ficção, mas que seja um orçamento que a sociedade possa acompanhar e possa cobrar. Então, eu quero só cumprimentá-los, receber a todos e dizer que sejam muito bem-vindos a essa casa. Agradecemos aí a participação das autoridades aqui na abertura desse evento e solicitamos que se dirijam ao plenário. E, neste momento, nós estamos encerrando também a transmissão feita aqui do Tribunal de Contas, do lançamento desse livro, na TV Educativa. A todos vocês, muito obrigado. Vocês continuam com a programação normal da TV Educativa e quem quiser acompanhar a palestra, o lançamento do livro, pode fazê-lo pelo site tce.ms.gov.br. Bom dia, muito obrigado. Muito bem, nós vamos anunciar agora, agradecer também a presença da secretária de Educação de Água Clara, Gerolina da Silva Alves, Márcia Regina Teixeira Mortari, representante da Secretaria de Educação de Campo Grande, Eleusa Ferreira Lima, reitora da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Maria de Lourdes, secretária de Educação de Aral Moreira, Denilson Alcher, secretário de Educação de Rio Brilhante, Sônia Maria, secretária municipal de Educação de Sidrolândia, senhor José Paulo,
ele é da Controladoria Geral da União. Agora, participarão desse momento do trabalho, do lançamento do livro Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e Gastos em Educação, Contribuições para a Análise das Contas Municipais do Estado de Mato Grosso do Sul, 2005-2013, a conselheira Marisa Serrano e também a professora doutora em Engenharia Mecânica pela Escola de Engenharia de São Carlos e pesquisadora junto à coordenadoria do Núcleo de Pesquisa da ESCOEC, Fernanda Olegário dos Santos Ferreira. Também convidamos a professora mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo e pesquisadora junto à coordenadoria do Núcleo de Pesquisa da ESCOEX, Viviane Amêndola da Mota. Com a palavra, a conselheira Marisa Serrano. Bom, nós estamos começando, doutor José Paulo, é um prazer recebê-lo aqui, a CGU está presente conosco, a Controladoria Geral da União, o TCE faz parte, não sei se vocês sabem, agora está fazendo novamente parte da rede de controle. Rede de controle são dos órgãos controladores de cada estado. No nosso caso aqui, TCE, CGU, TCU, Receita Federal, Polícia Federal, Receita, Ministério Público Federal, Estadual, todos fazemos parte da rede de controle. Seja muito bem-vindo. Eu quero aqui, já foi apresentada a doutora Fernanda, que para nós é muito importante tê-la aqui conosco, ela sabe disso, porque ela fez o mestrado e o doutorado dela em cima dessa área de matemática e estatística e nos auxilia muito aqui no Tribunal de Contas. E a mestre Viviane Amêndola da Mota, que também é pesquisadora e coordenadora do núcleo de pesquisa, junto com a doutora Fernanda. Então, é um prazer saber que nós estamos começando essa manhã discutindo um trabalho feito com muita dedicação pelas duas pesquisadoras. E quero cumprimentar aqui, já de antemão, que vai falar daqui um pouco, o professor e amigo, doutor Pedro Demo, companheiro de educação de tantas andanças, de quem eu fui vice-presidente da OMEP Brasil em idos tempos. Então, nós gostaríamos de começar a nossa fala aqui colocando que, de 2 em 2 anos, os senhores serão convidados para a gente discutir a atualização do IDEB. Se nós estamos avançando ou se nós estamos decrescendo no nosso ranking estadual. E quero começar a dizer que há uma preocupação muito grande, e vocês verão isso, nesse atual livro, porque nós estamos vendo que a educação em Mato Grosso do Sul, principalmente nas séries finais, caiu muito. Em alguns municípios é assustador a queda da educação, da qualidade da educação pelo IDEB. E isso nos preocupa sobremaneira, porque é uma luz amarela passando para vermelha, acesa em nosso estado, que me parece que não é só em Mato Grosso do Sul, mas que é uma questão nacional. Começo dizendo que também em relação, quando eu falo em país, em relação ao que se passa no mundo, vocês têm acompanhado aí a questão do PISA, que queira ou não, é um indicador mundial, e a gente às vezes questiona o índice, e a Fernanda sabe disso, do IDEB, do CIOPS, se são índices confiáveis, como o PISA também é questionado mundialmente, há vários questionamentos a respeito. Mas o PISA de 2012, que foi dado à luz em dezembro de 2013, que nós ficamos conhecendo, mostra no Brasil uma piora em leitura, ficamos o mesmo em ciências
e melhoramos um pouquinho em matemática, muito pouco. E pioramos na classificação geral. Nós éramos, em 2009, o 53º de 63 municípios, e agora nós somos, em 2012, o 58º. Estamos piorando, e isso está crescendo. Isso é muito ruim para todos nós que trabalhamos com educação. Então, eu quis só fazer essa introdução e quero passar a palavra agora para a doutora Fernanda, e ela vai apresentar esse livro, que é o próximo que nós estamos lançando, e eu gostaria que todos tivessem a liberdade de, no final, quaisquer questionamentos, quaisquer dúvidas. Nós temos o site do tribunal, os nossos endereços eletrônicos, que vocês possam fazer as suas perguntas e questionar o que tiver aqui dentro. Só que quero, para terminar da minha fala primeira, lembrar que os dados todos que estão aqui foram alimentados pelas prefeituras para os CIOPs. Então, nós não criamos nada. Foi os dados que vocês indicaram. E, doutor Pedro, eu fiz uma simulação com 13 municípios da minha jurisdição e vimos que os dados, o orçamento que mandam para nós e que nós votamos aqui, equivalem aos dos CIOPs, do que os prefeitos mandam para o MEC. Então, o TCU tinha preocupação se dava para confiar nos CIOPs. Em Mato Grosso do Sul, não sei o resto do país, mas posso falar para o Mato Grosso do Sul, nessa amostragem que nós fizemos, excetuando um município que não tinha aplicado o percentual obrigatório em educação, foi o único que destoou. O resto, todos estavam dentro do mesmo parâmetro do orçamento oficial que nos mandaram e a informação que foi aos CIOPs. Só quis fazer essa informação para que todos saibam que o que está aqui dentro é aquilo que os municípios nos informaram. Fernanda. Bom dia a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre os dados de cada município, né? Que cada município vocês vão encontrar as mesmas informações. Nós estamos trabalhando com o IDEB, todo mundo, a maioria de vocês já conhece, já trabalham com ele, e o gasto aluno ano. Então, o gasto aluno ano, ele foi obtido, nós que criamos esse indicador, né? Nós que construímos, porque as despesas liquidadas foram obtidas do site do CIOPs, é um dado público, qualquer pessoa pode ter acesso, e nós dividimos pelo número de alunos da rede municipal. Então, é um cálculo simples que dá um gasto aluno ano. Tá? Então, qualquer pessoa pode obter essa informação, e é uma informação que está pública no site do CIOPs e no site do Censo Escolar. Nós fizemos para cada município, né, do estado do Mato Grosso do Sul, e dividimos de acordo com as regiões dos conselheiros do TCE. Então, para vocês terem uma ideia, as cores são as regiões. Então, é mais uma classificação do Tribunal de Contas. Tá? Então, o livro está todo em forma de cor. Então, nós temos a região, por exemplo, a região 3, que é a verde. Aqui, todos os municípios da fronteira, né, do nosso estado, da jurisdição da 4ª Inspetoria. Então, no final, também nós temos um índice com os municípios em ordem alfabética. Então, para quem quiser buscar o seu município, procurar, no final tem o índice em ordem alfabética para ajudar na busca de cada município. Bom, então, no caso do município da região 3, que é verde, as cores estão verdes. Então, são 6, cada um com a sua cor, então, cada um identificado com uma cor da sua respectiva região. Nesse gráfico, nós temos, no eixo vertical, 2 eixos verticais. Então, o gasto aluno-ano, aqui o gasto aluno-ano, o IDEB, então, o eixo vertical, e no eixo horizontal, os anos que foram feitos as provas do IDEB e até 2021, que é a meta de cada município. Então, nós temos no eixo do IDEB a escala de 0 a 10, que é a escala do IDEB, e a escala do gasto aluno ano de 0 a 14 mil. Por que 14 mil? Porque, em algum momento dos anos de 2005 a 2013, algum município chegou perto do gasto
de 14 mil, tá? Por ano. Então, esse município é um exemplo. O IDEB, anos iniciais, nós colocamos na cor azul, então, 2005 a 2013. A meta dos anos iniciais, a partir de 2005, né, que tem a meta dele. Então, é um gráfico de linha. O IDEB, anos finais, na cor verde. E as metas também na cor verde, em forma de linha, para diferenciar. E, por último, o gasto aluno ano, em vermelho. Então, para esse município, ele fez todos os IDEBs, todos os anos, iniciais e finais. Nós temos, por exemplo, nos últimos 2 IDEBs, 2011 e 2013, nesse caso, ele aumentou a nota IDEB inicial, alcançou a meta, e os anos iniciais, ele piorou e não alcançou a meta. Então, aqui, por exemplo, cada município pode fazer uma análise dele com ele mesmo, ver como foi o desenvolvimento dele ao longo dos anos, nos últimos 2 anos, por exemplo, ou, né, como que está esse desenvolvimento ao longo dos anos em relação à nota, se ele melhorou, em relação à própria meta dele. Lembrando que cada município tem a sua meta individual e cada município tem a escola, cada escola tem a sua meta individual. Então, nós temos que, em 2022, o Brasil, a média 6, a média do Brasil, do IDEB, mas cada município tem a sua média, tem a sua meta, às vezes acima de 6, às vezes abaixo de 6, então, essas metas são individuais. E o gasto aluno ano, por exemplo, em 2005, nós tivemos uma média de 1.428, em 2013, 4.240. Então, esse valor é por aluno no ano. Esse é um outro exemplo. Vocês vão encontrar em alguns municípios, que nem esse caso, ele não tem a nota aqui, não tem a nota do IDEB anos finais, porque, por algum motivo, ele não fez no ano 2005. Então, a meta dele, ele fez em 2007, começa a meta a partir de 2007. Então, aqui nós não temos como comparar ele. Então, ele fez 2005, anos iniciais, 2007, 2009, 13 e 11. E anos finais, ele só fez 2007 e 2011. Então, nós temos as metas, mas, por algum motivo, ele não fez. Tá? Pode ser que ele tenha a nota por escola, mas nós não entramos nesse detalhe. Então, aquele município que não consta no site do IDEB, nós não colocamos. Tá? Então, às vezes, ele não está aqui, mas ele tem por escola. Só que aí cada um vai ter que fazer uma busca, né, no site, né, aí por escola. Bom, aqui também é a mesma coisa. Pode ser que alguns municípios, acho que teve um caso, em 2013, que não teve nota no gasto aluno ano, porque ele não informou o CIOPS. Então, se ele não informou, olha aqui nesse caso, ele não transmitiu os dados até o fechamento do livro, então, ele não apresentou o gasto aluno ano desse ano. E aqui também, nesse caso, ele já não tem nenhum anos finais. Alguns municípios não têm os anos finais por algum motivo, não tem demanda, ou é o Estado, né, que, então, alguns municípios vocês não vão encontrar, porque eles não têm. Também, para cada município, nós fizemos característica dos municípios. Então, nós colocamos o PIB per capita do ano 2012, a população estimada para 2014, taxa de analfabetismo, a unidade territorial, o IDHM, o taxa de aprovação, que também é o índice da educação, 2011, 12, 13, e a gente repetiu o gasto aluno ano aqui, 2011, 12, 13, porque 2012, por exemplo, é uma informação nova, né, não está no livro, é só os anos do IDEB, e que a gente pode fazer aqui também uma relação, se a gente quiser. Podemos também fazer uma análise, né, nós estamos, daqui a pouco a gente vai apresentar para vocês alguns confrontamentos de dados, algumas análises que nós fizemos, mas, por exemplo, essa informação, a população, nós podemos fazer algumas análises de acordo com a população dos municípios que tenham população do mesmo porte, ou com o mesmo IDH. Então, são outras análises que podem ser feitas, que não constam no livro, mas que a informação está em cada município. Eu gostaria de fazer aí uma adendo, que é muito importante também que todos os secretários municipais, professores, que analisar o livro, dê uma olhada bem na taxa de aprovação. E aí nós vamos pegar, eu peguei aleatoriamente aqui, Carapó, que é um município nosso. A taxa de aprovação dele está em decréscimo, 86,1, depois 83, depois 79. Então, está caindo a taxa de aprovação do município de Carapó.
Aí nós podemos pegar um outro município que eu peguei aqui, Iguatemi. A taxa de aprovação foi de 82,5% para 83,3% para 85,3%. Então, está crescendo. Então, esses índices que a Fernanda está dizendo, que estão aqui no rodapé de cada página, é muito importante também que se analise e se aprofunde. Isso aqui é só... nós temos o outro livro do Insucesso Escolar, que pode ajudar nesse caso, mas olhar também que aqueles municípios que, nesses 3 anos, 11, 12 e 13, está tendo um decréscimo na aprovação, e nós estamos vendo muito isso, certo, Manuelina? É algo para acender uma luz amarela na questão da educação desses municípios. Bom, então, essas informações em cada município vocês vão encontrar, e algumas análises nós fizemos, confrontamos alguns dados, que a Vivi vai apresentar para vocês, e outras análises podem ser feitas. Então, assim, espero que vocês levem, que utilizem, que seja de muito bom proveito, e para a gente e para a sociedade em geral, né? Obrigada. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. A Fernanda, então, apresentou para vocês o aspecto formal do livro, né? E aí, várias outras análises podem ser feitas, mas nós fizemos algumas no livro e nessa apresentação vamos passar para vocês também. Então, o que nós constatamos? A princípio, vamos confrontar, a minha fala vai ser anos iniciais, anos finais e depois gasto aluno ano. Em relação aos anos iniciais, vamos confrontar os 2 últimos anos do IDEB, 2011 e 2013, e com esse confronto a gente percebe nos anos iniciais que 23% dos municípios tiveram uma redução no IDEB, de 2013 para 2011. E, ainda assim, alguns desses alcançaram a meta, outros não. Então, por exemplo, nós temos aqui... Desculpa, passei. 9 municípios que, além de piorar em anos iniciais, eles pioraram, mas eles tiveram, pelo menos, a vantagem de alcançar a meta. Então, vocês vão ter, no livro, este gráfico, mostrando, né, que esses municípios, em 2011, estavam indo bem, né? Em 2013, deram uma piorada no índice, né, nesse eixo aqui, e aqui tem as metas para comparar. Eles pioraram, mas alcançaram a meta. E nós temos, desses municípios, 17... Pode passar, Fer. Para frente. Isso. Aí. Nós temos 8 municípios que pioraram e, além de terem piorado, eles não alcançaram a meta. Então, esses municípios aqui, anos iniciais, tá? Esses municípios que estão colocados aqui, são os que precisam de uma atenção mais especial dos gestores. Não necessariamente apenas na questão, como a conselheira Marisa falou, na questão do gasto, do investimento, dinheiro. Não é só isso, é uma atenção na questão da qualidade de ensino, a evasão, a aprovação. Então, precisa ser observado. Até mesmo porque existem municípios que estão aqui, né, que pioraram, não alcançaram a meta e que têm demonstrado um grande investimento em educação. Então, nós precisamos de um outro olhar do gestor para saber o que é que está acontecendo, uma análise em relação a essas questões, para que isso seja motivo de, no próximo livro da gente, de orgulho, né? Nós saímos do ranking dos piores para os melhores, enfim. Depois nós temos aqui, analisando dados também dos anos iniciais, mas aqui em específico só em 2013, não estou falando de 2011 para 2013, nós temos essa informação de que 15 municípios ficaram abaixo da meta no IDEB de 2013, o que representa 19,7% dos municípios do nosso estado, né? Então, 15 não alcançaram a meta, que são esses colocados aqui para vocês. É claro que alguns deles, a gente fez uma observação aqui, né, que são esses que têm essa observação, eles não alcançaram a meta, mas eles deram uma melhorada em relação a 2011. Tá? Não alcançaram, mas melhoraram. É que não coloquei, porque não era o nosso objetivo neste gráfico, tá? Mas é importante dizer que, embora eles não tenham alcançado a meta, eles deram uma melhorada no índice do IDEB, em relação a 2011. O que nós esperamos é que no próximo... Isso modifique. Sim, a gente quer fazer um livro bem diferente no próximo. Né? Bom,
Com relação aos anos finais, confrontando os dados dos anos finais, 2011 e 2013, nós analisamos 51 municípios, tá, nesse momento. Por quê? Porque 51 municípios apresentaram IDEB 2011 e 2013. Então, nós pegamos os 51 para poder fazer a análise do gráfico. Desses 51 municípios que foram analisados, 25 apresentaram aumento do IDEB em relação a 2011. Então, de 2011 para 2013, 25 apresentaram um aumento no IDEB. Só que desses 25, apenas 11 alcançaram a meta. Então, o que parece ser significativo, né? 25 municípios apresentaram um aumento, bacana, mas ainda poucos alcançaram a meta. Então, isso precisa ser observado também. Tá? Então, nós temos aqui, né, 11 municípios que melhoraram nos anos finais e alcançaram a meta, que são esses que estão colocados aqui para a gente. Só alcançaram a meta em relação a 2013, mas melhoraram em relação a 2011. Ainda confrontando dados dos anos finais, nós temos aqui 22 municípios que apresentaram uma redução no IDEB anos finais. Então, é bastante coisa, né? São muitos municípios. Desses, apenas o município de Campo Grande alcançou a meta. Então, todos esses municípios que pioraram, além de piorarem, não alcançaram a meta. Então, nós fizemos um gráfico para isso também, né? Que são 21 municípios que pioraram e não alcançaram a meta nos anos finais. Esses gráficos dos anos finais, eles têm a cor verde, né? E Campo Grande não está aqui, porque ele piorou, mas alcançou a meta. Tá? E esses todos que estão aqui pioraram e não alcançaram a meta. E, Viviane, só para a gente lembrar, todos aqui sabem também que as metas indicadas pelo MEC para cada município são metas que nós consideramos, nós educadores, tenho certeza, consideramos baixíssimas. Então, alcançar a meta não significa que nós estamos muito felizes, mas, pelo menos, alcançamos uma meta que é uma meta designada nacionalmente, pelo menos isso. Agora, é triste a gente ver que Campo Grande, por exemplo, que é a nossa capital, que é quem deveria espalhar e espelhar mais a segurança e tranquilidade, realmente caiu bastante nesses últimos anos. Caiu. Bom, analisando os dados, analisando os dados 2013 para os anos finais, então a gente conclui que 52 municípios têm índice no IDEB, isso só em 2013, tá? 13 deles alcançaram a meta, 38 municípios não alcançaram a meta e um município fez IDEB pela primeira vez. Só lembrando que a maioria dos municípios, por que 52 e não a totalidade? Porque são os municípios que têm os anos finais. Isso. Porque muitos municípios só têm os anos iniciais. Exatamente. Então, não é a totalidade dos municípios. Alguns até têm uma escola ou outra, mas, como a Fernanda falou, não foi o objeto de investigação, porque o site não lê, né? Então, a gente fez por município, não por escola. Só um pouquinho, Manuelina, e falo para a Manuelina por causa da Undime. Se 38 municípios não alcançaram a meta, é sinal de que, antes a gente falava só o ensino médio que está ruim, o ensino médio não alcançou, mas agora nós estamos vendo que os últimos anos do ensino fundamental também há um decréscimo muito grande. Exatamente. Bom, agora a gente vai falar uma parte sobre as análises que nós fizemos em relação aos gastos obtidos por cada município por aluno ano. A média do gasto no ensino fundamental, em 2013, no ano de 2013, foi de R$ 5.926,77. Essa é uma média. Nós fizemos 2 gráficos para analisar essas situações de gasto aluno ano. Um que representa os 22 municípios com IDEB maior que 5 e respectivo gasto aluno ano. Aqui, nós escolhemos o IDEB 5, esse índice 5, porque 5 foi o índice obtido pelo Estado do Mato Grosso do Sul na rede pública. Então, não é que todos esses municípios aqui deixaram de alcançar a meta. Não é isso. É que 5 foi o parâmetro que nós escolhemos para fazer, né, para ranquear os municípios com IDEB maior que 5 e observar o quanto que esses municípios estão gastando. Aqui a observação Bandeirantes, ele não informou o gasto ao CIOP, então ele tem como se não tivesse gasto, tá? Mas ele tem também, que não foi informado para o CIOP.
É importante ver também, Viviane, como eu disse, que o que menos gastou foi 4 mil. Isso. E o que mais gastou foi 12 mil. E não são municípios, o que mais gastou foi Figueirão. Aqui, isso. E o que menos gastou foi Coronel Sapucaia. Isso, que não está aqui porque não são só os 22. Então, são 2 municípios relativamente pequenos. Não dá para dizer que esse município é um município muito rico, esse mais pobre, não é isso. Os 2 municípios têm mais ou menos a mesma configuração, mas é necessário aí que se analise que tipo de investimento foi feito e aonde foi feito o investimento. Isso para o Tribunal de Contas também é importante a gente verificar aonde se investiu. Isso. E conselheira, esse gráfico demonstra bem isso. Inclusive, o que a senhora falou no começo da apresentação, que nem sempre o investimento, maior investimento, significa melhor resultado em educação. É o caso aqui desse gráfico. Então, aqui nós temos os maiores de 5, mas temos, né, uma ordem. Esse teve melhor índice e esse melhor, observando os 5, tá? E esse aqui teve a média 5. E Figueirão aqui foi o que mais gastou. Então, não necessariamente aquele que mais investe é o melhor em qualidade de ensino, enfim, em evasão. Evasão não é questão de melhor, né? Mas eu em quero só aprendizado. fazer uma colocação também e cumprimentar a professora Manuelina, que é secretária também de Costa Rica, porque Costa Rica está se tornando exemplo de boas práticas aqui no Estado na área de educação. E nós, no Tribunal de Contas, temos colocado sempre Costa Rica como esse espelho, porque isso já está se tornando recorrente todos os bimestres, quando bianualmente de 2 em 2 anos, nós estamos fazendo essa análise. Costa Rica continua sempre sendo o melhor em educação, o melhor IDEB do Estado. E você vê que o gasto, o gasto de Costa Rica é um gasto mediano. Não é dos que mais gasta, nem que menos gasta, é um gasto mediano, mas a educação da qualidade se mantém. Então, a intenção desses gráficos é justamente que o município observe, né, o gasto do outro, o IDEB, até para poder trocar experiências também, né, de como melhorar, o que podemos fazer, enfim. E aqui nós temos 22 municípios com maiores valores de gasto ao nono ano, também para os anos iniciais, tá? Então, nós fizemos um ranking do que mais gastou para o que menos gastou. Escolhemos o número de 22 por conta do gráfico anterior, né, dos que têm nota maior que 5. Aqui, não são os que têm maiores IDEB, tá? Mas é só os que mais gastaram. Foram todos esses aqui. Já um exemplo também aquilo que você falou, Viviane. Sim. Que nem sempre os que mais gastam são têm os o melhor IDEB. Exatamente. Né? Aqui a gente tem uma observação, né? Jataí e Vicentina são municípios sem média na Prova Brasil, mas nós conversamos com os gestores dos dois. Jataí tem uma escola que fez o IDEB, mas nós pesquisamos por município e não por escola, então não entrou no nosso dado. E Vicentina também fez, mas não foi divulgado por conta do número de alunos do município. Aí eu passo a palavra para a conselheira Marisa para ela fazer as considerações finais. Obrigada. Bom, eu acho que, para terminar, o que as meninas colocaram aí, que a baixa qualidade do ensino fundamental é um dos entraves ao desenvolvimento social e econômico do país, nem é preciso falar sobre isso, e os resultados indicam que nem sempre os maiores gastos são acompanhados dos melhores resultados na qualidade do ensino. Eu quero terminar essa segunda mesa dizendo a todos aqui que como disse a doutora Fernanda, disseram a doutora Fernanda, a doutora Viviane, que isso é apenas alguns dados que nós extraímos e algumas análises que nós fizemos. Cada gestor municipal, cada pessoa interessada poderá fazer a sua própria análise e outras configurações que nós não tivemos condições de fazer aqui nesse livro, certo? Fizemos mais algumas, mas deixamos aqui também, e cada um vai fazer as suas análises muito mais profundas, mas os dados estão aqui
o que nós queríamos era isso, apresentar os dados para facilitar que cada gestor pudesse fazer outras análises e outros estudos que é impossível nós fazermos todos aqui. Então, é a nossa contribuição, a contribuição do Tribunal de Contas, e estamos sempre abertos aqui a quaisquer questionamento que os gestores e as pessoas que fizerem essas análises precisarem de mais esclarecimento no nosso tribunal. Esperamos, né, Viviane, que a gente tenha conseguido apresentar um trabalho eficiente e que possa auxiliar o gestor a garantir que o recurso público seja o resultado da melhor educação para Mato Grosso do Sul. E informando que a doutora Fernanda acabou de ter um nenê, está gestante, só veio aqui mesmo para ter uma fala e ela teve que correr, porque, para variar, está sem babá. Então, a gente agradece a Viviane pela participação, pelo trabalho, junto com a doutora Fernanda e todos aqueles que auxiliaram na elaboração do livro. Muito obrigada. Agradecemos aí às pesquisadoras que fizeram parte da apresentação do livro do IDEB, solicitamos que se dirijam ao plenário. E eu vou falar aqui rapidinho, registrar aqui a presença da Sheila Cristina, ela é representante do departamento do deputado Júnior Mock, Eduardo dos Santos Dionísio, diretor-geral do Tribunal de Contas, Dr. Douglas Avedikian, diretor de Gestão e Modernização do Tribunal de Contas, Luciane Matos Nantes, ela é conselheira do Conselho Estadual de Educação, da Federação das Associações Comerciais de Mato Grosso do Sul, Alessandra Lisboa, do TCE do Paraná, gerente de projetos, Nelson Ney Neto, analista de controle do TCE do Paraná, Giovana Benevides Salles, também assessora jurídica do conselheiro Ivens Linhares, do TCE do Paraná, Carlos Alberto Amaral Siqueira, também do Tribunal de Contas do Paraná, Ilka Cândido, de Campo Grande, representante da presidente do Conselho Municipal de Educação, e Maísa Ferreira da Silva, de Campo Grande, representando o presidente da Escola de Governo. E nós vamos convidar agora a secretária de Educação, Cecília Amêndola da Mota, e também a professora Manuelina Martins da Silva, presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação da região Centro-Oeste, à mesa. Vai fazer uso da palavra a parceira do Tribunal de Contas, a secretária de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul, Cecília Amêndola da Mota. Bom dia. Quero cumprimentar a conselheira Marisa Serrano, professora, amiga, e parabenizar por esse momento. Dizer que ela deu um tom diferente ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, no sentido de, além da legalidade, da questão formal que o Tribunal de Contas acompanha, deu um tom, na verdade, da efetividade das nossas contas públicas, né, dos secretários de Educação das contas públicas, tendo um olhar se a sociedade está contente ou não com a ação, né, dos executivos quando assumem um órgão qualquer, e, no caso aqui, a educação. Né? Será que aquele dinheiro que o Tribunal de Contas acompanha teve economicidade, eficiência, eficácia, mas, acima de tudo, se teve efetividade? Será que a sociedade está contente com o investimento que foi feito? Está recebendo uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade? Então, a nossa conselheira, como diretora da ESCOEX, que é uma escola que vai trabalhar na pesquisa, tem trabalhado na pesquisa, está trazendo para a gente hoje, então, esses dados, e nós, gestores públicos, vamos ficar observando, né, e analisando esses dados para ver se realmente o dinheiro está bem gasto e a sociedade está contente. Então, quero parabenizar a Viviane e a Fernanda pelo trabalho, a conselheira também por esse momento histórico, e dizer que o ensino médio, eu li todo o documento do ensino médio feito pelo TCU e o TCE acompanhando, a gente precisa mesmo de dados para poder estar
vendo ações diferenciadas para que a gente erre menos. E o papel do Tribunal de Contas na questão orientativa. É muito bom saber que a gente está sendo orientado antes de ser cobrado. Então, orientou para que a gente faça corretamente. Cumprimentar a Manuelina, que representa aqui o secretário de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul. E, Manuelina, tem aí trabalho, matéria e material para você discutir nas reuniões da Undime e por muito tempo. E cumprimentar o professor Pedro Demo, que é o nosso assessor, foi o nosso assessor na rede municipal e é agora assessor na rede estadual de ensino e vai ter daqui a pouquinho uma fala. E dizer, então, conselheira, que a gente está contente com o trabalho e a gente, quando fizer da Universidade Estadual, quer acompanhar e vai precisar dessa equipe sua de pesquisa aí para os dados da rede estadual de ensino. Muito obrigada. Convidamos o professor doutor Pedro Demo. Por favor, a professora Manuelina vai falar um pouquinho. Bom, primeiro cumprimentar aqui a eterna professora, né, conselheira Marisa Serrano, pelo trabalho e dizer também, professora, da nossa alegria dessa aproximação, né, do Tribunal de Contas com os gestores, porque para nós é o grande vilão, né, quando fala, olha, vá para o Tribunal de Contas, ou o Tribunal de Contas está por aí, né, a gente já treme nas bases, né, colegas? Mas, enfim, essa aproximação e essa maneira, né, que vem tratando com os municípios, isso nos dá uma tranquilidade, né, e eu acho que é por aí mesmo, é prevenção, né? Estamos aí com um grande documento, né, com dados aí para discutirmos, para refazer os nossos planejamentos, fazer aí uma reflexão de como é que estamos tratando a educação dos nossos municípios. Eu fico até sem jeito, né, quando mostra ali Costa Rica e, de repente, as pessoas perguntam, mas o que Costa Rica tem feito? Não tem receita, né, mas nós estamos já, essa é a terceira gestão que nós estamos aí na frente da educação, né, ficamos 2009, 2012, mas Costa Rica já tinha as competências curriculares próprias, plano municipal próprio, e o investimento muito forte em formação de professores. Então, esse é o diferencial, né, que eu vejo como gestora, como professora. Acho que isso reflete lá na sala de aula. Então, parabenizar a conselheira Marisa e dizer que a Undime é parceira, está fazendo aí o seu papel de articulação, de formação também com os nossos gestores, né? Tanto que no período vespertino teremos aí mais uma fala com o professor Pedro Demo, aproveitando já a sua vinda no Estado, porque esse é o nosso papel. Nós também precisamos de ter formação para que possamos fazer um bom trabalho lá nos nossos municípios. Obrigada, Melina. Obrigada, Cecília. É um prazer enorme sempre tê-las por perto. É a garantia que nós estamos caminhando corretamente. Obrigada. Eu agradeço às parceiras. E nós vamos convidar agora, então, o professor doutor Pedro Demo. Ele é professor emérito de Sociologia da Universidade Nacional de Brasília. Eu queria chamar à mesa também o professor Benhur Ferreira. Não sei se ele está aqui agora. Isso. O Benhur é o nosso coordenador da escola, é quem coordena a escola. A escola nós temos 4 coordenadorias. A coordenadoria de projetos de pesquisa, que por quem elaborou nossos livros, a coordenadoria de cursos, a biblioteca e a de publicação. Temos 4 coordenadorias que o Benhur muito eficientemente coordena e é o meu braço direito lá na escola. E é um prazer enorme nós recebemos aqui o doutor Pedro Demo. Você vai ficar aí, Pedro? Fica aqui. Fica mais fácil. Então, vamos para lá perto, Benhur? O professor vai falar sobre aprendizado adequado. Fica à vontade, professor. Pode ser? Pode ser. Tá, então, bom dia a todos.
Queria saudar o Marisa e todo o tribunal aqui, o seu trabalho. Também cumprimentar o pessoal que está aqui, Cecília e toda a turma do Mato Grosso do Sul, o pessoal da Secretaria. Muito obrigado pelo convite, é uma grande honra estar aqui. Então, o meu papel aqui vai ser valorizar esse trabalho do tribunal de coligir, ordenar, interpretar dados referentes às bases educacionais do Estado, que eu acho que é um trabalho muito meritório, muito importante e extremamente útil. Para mim, que veio de fora, tem sido um grande apoio poder conhecer o Estado através dos dados que estão disponíveis. Então, vou fazer uma fala aqui, que eu espero também não seja muito grande, que vocês já estão de paciência esgotada e de tanto vedado, mas, no sentido de valorizar o trabalho, eu vou, então, fazer uma construção aqui, uma teorização, que desemboca, então, em medidas efetivas, concretas, que nós gostaríamos de ver implementadas. Estamos tentando fazer isso aí com a Cecília e a turma dela lá na Secretaria de Educação. Primeiro, então, o IDEB. O que é o IDEB média? A Marisa tocou nesse assunto, é uma polêmica internacional muito grande. Também o PISA padece desse mesmo questionamento. Alguns acham que entra aprendizagem no IDEB, outros acham que não entra nenhuma. O mentor pedagógico do PISA, o Schleicher, que é um matemático que faz a pedagogia do PISA, garante que sim, também garante que a China, entrando no primeiro lugar no PISA, também está fazendo aprendizagem não apenas decoreba, mas muita gente acha que o IDEB é decoreba. Muita gente, sobretudo quando a China pegou o primeiro lugar, porque a China é perita em decoreba, Coreia e tal, os asiáticos são muito bons, mas decoram muito, engolem muito as coisas. Então, isso não está resolvido. Na minha opinião pessoal, eu acho que o IDEB não mede bem a aprendizagem, mas é uma aproximação que nós temos. Também é uma mensuração de fora, de cima, que não substitui as mensurações dentro da escola, até porque o IDEB vem depois, vem 2, 3 anos depois, então não serve para uma interferência direta. Então, isso não substitui a avaliação que nós fazemos na escola, que deve ser de outro porte, com outro olhar, e aí, sim, chegar à aprendizagem. Mas o problema maior de fundo não é esse. O problema maior de fundo é que a escola brasileira, muitas escolas do mundo, mas a brasileira em particular, não faz na escola a aprendizagem, nem na universidade. O que tem na escola é aula, repasse de conteúdo. O aluno, às vezes, até aprende, mas é por acaso. O professor chega lá e despeja conteúdo no aluno. É isso que se faz na escola. A escola brasileira é obcecada pelo repasse de conteúdo e gosta de aula. E o MEC também, e quando pode, aumenta a aula. Nós temos dados muito contraditórios quanto à aula. Por exemplo, se vocês acompanharem, um dia eu vou tentar mostrar em seguida aí. A série histórica do SEB de 95 a 2013, vocês vão ver que a maior queda de desempenho escolar que tivemos nessa série é de 1999. Logo depois que passamos para 200 dias letivos. Quer dizer, aumentamos as aulas e foi um tombo só no desempenho. Quer dizer, o dado sugere, assim, maliciosamente, que as nossas aulas são tão ruinzinhas que, quando a gente aumenta, só prejudica o estudante. Mas, como nós somos doidos por aula, logo inventamos um 9º ano. Para que a gente inventou o 9º ano? Ora, para dar mais aula. E o MEC, há 3 anos atrás, inventou mais 20 dias. Porque nós confundimos, como a LDB confundiu, aula com aprendizagem. Qualquer teoria da aprendizagem, qualquer uma, a mais vagabunda que vocês quiserem, vai dizer que aula não é aprendizagem. Mas nós acreditamos nisso piamente. É um credo brasileiro. Tanto assim que, quando a gente faz greve, o que é que tira na escola? Aula. A gente acha que a escola sem aula acabou. E hoje muita gente diria que tem de menos importante na escola é a aula. Aluno que perde aula, no fundo, não perde nada. E a gente vai ver aí também, no ensino médio, por exemplo, tem estado no Brasil cujo aprendizado adequado é de 2%. Quer dizer, 98% dos estudantes não aprenderam e tiveram todas as aulas.
O que faltou não foi aula. E ainda vem o Plano Nacional de Educação dizer que nós temos que recuperar. Como é que vai recuperar 98%? É outro sistema. E pior que isso, quem é que vai recuperar? Aquele que fez o estrago. Como é que vai ser? Não tem sentido. Então, o problema é diferente aqui. O IDEB é útil, o IDEB é interessante, ele não preenche a nossa alma de jeito nenhum, mas é uma referência que nós podemos usar. Mas o que nós estamos procurando no IDEB também não tem na escola, que é a aprendizagem. A escola não é feita para o aluno aprender, a escola é feita para dar aula. Isso tem lá, à vontade, mas não tem aprendizagem. O PISA, então, a Marisa já comentou isso muito bem, algumas coisas interessantes, por exemplo, aí vocês vão ver, deixa eu ver se eu conto o ponto. Xangai. São províncias da China, quer dizer, não é China totalmente, que tirou o primeiro lugar. Até 2009, o primeiro lugar era de a Finlândia, que aqui já está no 12, olha só, como a Finlândia desceu, aqui está no 5, Finlândia aqui está no 6º, né? Mas, de qualquer maneira, tem uma sinalização interessante de que a China sabe onde o galo canta. A China vai ter a maior economia do mundo e vai ter, provavelmente, a melhor educação do mundo. Ela precisa arrumar a aprendizagem. Então, o Schleicher acha que a China aprende, mas tem professores chineses que vivem nos Estados Unidos, o Zhao, por exemplo, que garante que não é. Porque a China, não sei se vocês conhecem, há mais de um milênio, preenche os cargos públicos maiores da China via concurso. Então, o concurso lá é uma instituição federal importante, e as pessoas se matam para passar no concurso. Então, é uma indústria enorme como se passa em concurso, como tem em Brasília. Quem mora em Brasília sabe o quanto tem de concurso lá. Né? E sempre foi decoreba, muita decoreba. O país asiático mais conhecido de decoreba é a Coreia, que deve estar aqui para cima também. Ó, a Coreia está aqui no 5º, Coreia aqui está no 7º, Coreia aqui está no 5º, quer dizer, a Coreia está sempre lá em cima, mas é uma decoreba. Na Coreia, os estudantes ficam na escola ou estudando por volta de 15 horas por dia. É um horror, assim, é uma obsessão, uma maluquice. De manhã eles vão para a escola pública, a maioria dorme porque vai dormir meia-noite, e depois, no fim da tarde, eles vão para as tutorias, que são privadas, e lá é pauleira. Decoreba. Então, nós não temos resolvido isso ainda. O papel do Brasil aqui é péssimo, está no 58 aqui, está no 59 aqui, está no 55 aqui, mas também os Estados Unidos está ruim. Os Estados Unidos nunca se saíram bem no PISA, porque é um país de decoreba. Os Estados Unidos gostam de aula. Já os países que saem disso, sobretudo a Finlândia, não. Eles subiram imensamente, a Finlândia ocupou o primeiro lugar. Então, aí é uma discussão que o Brasil não faz. Nem o MEC faz. O que é aprender? Nós damos de barato que assistindo aula a gente aprende. Então, eu sempre contraponho sistema de ensino versus sistema de aprendizagem. O que nós temos é um sistema de ensino. Nunca tivemos um sistema de aprendizagem, tanto na escola quanto na universidade. Nós vamos ver depois o perfil do dado, acho que a Marisa já sacou muito bem. No ensino, nos anos finais tem uma queda grande, no ensino médio é um disparate. Mas qual é o perfil que está dito aí? Os anos iniciais é do pedagogo. Os anos finais do ensino médio é do especialista. Interessante, o pedagogo nosso é ruinzinho, caprichadamente, mas ele se desempenha melhor. O que é inacreditável é o especialista. Nós não temos especialista que sabe aprender. Nós só temos especialista que sabe dar aula. E que não gera nada. Um descalabro. Então, temos que mudar isso. Alguns países já acordaram, por exemplo, a Singapura, que não tem nada a ver conosco, é um país que não dá para comparar. Mas eles têm um outro sistema lá, eles até têm um dístico chamado Teach Less, Learn More. Ensine menos, aprenda mais. Então, eles despacharam o sistema de ensino. Não pode ter sistema de ensino. Tem que ser sistema de aprendizagem. Outros vão falar em outra linguagem. O Pacheco aqui no Brasil fala muito de comunidade de aprendizagem. As crianças vão para a escola para aprender, não é para escutar aula. É para se tornarem autoras, para poder aprender a fazer conhecimento próprio. Um dos maiores escândalos que tem na universidade é que você passa 4 anos lá e sai de lá sem saber produzir conhecimento próprio. Não é isso? Você sai de lá e não sabe produzir conhecimento próprio. Você é um copiador.
Você é um reprodutor. Você recebe um diploma para trabalhar no século passado. Não tem nada a ver com a nossa realidade. E a imagem mais clara desse reprodutor é o especialista. Ele é trabalhado à aula para dar aula, copiada para ser copiada. Então, esse repasse curricular está em crise. Países, então, estão saindo disso. O Japão, por exemplo, ele pega dos conteúdos de matemática 10, e os 10 ele faz bem. E não entope o aluno, não adianta ficar entupindo o aluno. Então, lá eles têm outra configuração muito bonita, aliás, acho que quero aprender um pouco aqui com vocês também, como é que se faz matemática. Porque um dos grandes buracos de Mato Grosso do Sul é matemática. Mato Grosso do Sul está abaixo da média nacional no desempenho em matemática, que eu nunca imaginei, porque o Mato Grosso do Sul geralmente está acima da média nacional. Então, matemática aqui, para falar grosso, não existe. Matemática que tem no ensino médio de Mato Grosso do Sul é uma farsa. Então, nós precisamos arrumar isso. Sair de um sistema de ensino, passar para um sistema de aprendizagem. As metas geralmente são lunáticas, a Marisa já falou que são muito pequenas, além de pequenas, são lunáticas. Por exemplo, no Plano Nacional de Educação, chega ao cúmulo, que acho que é um erro técnico crasso, né? Que o aprendizado adequado está abaixo e a meta está lá em cima. E a meta continua subindo, o aprendizado descendo. Como é que pode colocar num plano nacional oficial uma coisa dessa? As pessoas não sabem matemática, não? Inacreditável. Quer dizer, o viés é de baixa e a meta alucinadamente subindo. Por onde é que nós vamos? Quer dizer, não é um plano também feito com a devida atenção. Acho que o MEC tem todos os dados para saber que está errado. Mas faz de conta que não sabe. Eu acho que nós temos que mudar isso. Eu acho que esse é um exemplo bom do tribunal. Tem que saber onde nós estamos. Que chão é esse em que a gente pisa? É possível fazer as coisas ou não? E assim por diante. Bom, aqui, o IDH Aldo, é só para colocar a questão do Chile, porque me incomoda muito essa ideia de que o governo inventou de pátria educadora. Eu não consigo ver onde é que o Brasil é pátria educadora. Agora, consigo ver, por exemplo, que o Chile é pátria educadora. Sabe por quê? Porque o Chile, há 30 anos atrás, estava onde nós estamos. Eles fizeram o IDEB dele lá, descobriram 900 escolas ruins e cuidaram das 900 escolas. Eu sei disso porque eu fui lá. Me convidaram até para ir lá ajudar a fazer isso. O que é que o Chile é hoje? É o primeiro país na América Latina em educação básica e superior. Nós já conseguimos isso, que a USP não é mais a primeira universidade da América Latina, é do Chile. Então, acho que isso é pátria educadora, agora não o Brasil. O Brasil está mais para madrasta educadora. Pátria educadora é a China, isso entendo. Então, aqui, ó, interessante olhar, então, aqui, os países mais altos, ó, tem Chile, Cuba, Argentina. Aqui no IDH alto está o Brasil, que está no 79, e aqui você vê, então, na América do Sul, IDH, o Brasil está aqui no 79, tem na frente a Venezuela, Uruguai, Argentina, Chile. Aprender. Então, essa seria uma grande discussão, que eu não vou me alongar aqui para não encher a paciência de vocês. Mas qualquer proposta importante de educação vai reconhecer, segundo a neurociência e tantos outros fundamentos, que a aprendizagem não vem de fora. A aprendizagem não pode ser fabricada fora. A aprendizagem tem que ter motivação de fora, mas ela é realizada dentro. Como todo o processo evolucionário. Isso, inclusive, está no termo educar, educere, tirar de dentro. Que é o que nós fazemos em família. Quando a família dá certo, cuida que o filho se torne autônomo. Cria o filho para que um dia o filho não precise mais dos pais. E todo mundo sabe que esse desenvolvimento está dentro do filho, não vem de fora. A mãe não consegue aprender pelo filho, não há isso. A mãe faz um bom ambiente para o filho aprender bem. E a escola, no fundo, deveria ser isso. Quem conhece um pouco dessas diatribes aí, né, peguem Vygotsky falava de mediação, o papel da escola é de mediação. O professor é um mediador. Mas nós aqui achamos que o professor dando aula, neste fato, o aluno aprende. Não existe isso. Isso é totalmente contra a neurociência. O professor pode ser importante como fator externo, mas, como bem diz o Pacheco, o aluno aprende se quiser. Você pode dar quantas aulas quiser, se ele não estudar,
Se não se dedicar, se não ralar, não aprende. Então, o que nós estamos fazendo na escola, em grande parte, é uma grande bobagem. É jogando conversa fora. Não se aprende na escola a estudar. Onde que na escola se aprende a estudar? Qual é a criança que vai na escola para aprender a estudar? Morreu isso. A criança vai na escola para escutar a aula, e fazer dever de casa, e fazer a provinha. E é isso que entra no IDEB, por isso que o IDEB tem pouco a ver com a aprendizagem. Então, nós nunca encaramos bem o que é aprender, muito menos na universidade. A universidade não tem nada a ver com a aprendizagem. A universidade é um derrame de conteúdos que as pessoas vão escutando, vão engolindo, vão fazendo prova e resulta no diploma. Mesma coisa com a questão dos AVAs, ambientes virtuais de aprendizagem. Geralmente, nós simplesmente pegamos o currículo físico e passamos para o virtual, copiamos. Quando que a mensagem da Web 2.0, por exemplo, de geração de conteúdo próprio, e há bons exemplos. Por exemplo, se vocês quiserem olhar a Wikipédia, sim, tem uma aprendizagem adequada. Como é que se aprende na Wikipédia? Fazendo texto, dentro de regras científicas. Aquilo sim é uma comunidade de aprendizagem. Aí se produz conhecimento de grande utilidade. Não tem nada a ver com a escola. Nada, absolutamente nada. É antípoda da escola. Então, nós não avançamos nessa direção. Aqui, então, para valorizar o tribunal, eu fiz um aproveitamento dos dados de vocês aqui. Então, apenas para ilustrar aqui, por exemplo, começando com Carapó. Eu peguei os municípios aleatoriamente, eu não sei nem onde fica o Carapó. Mas apenas para aproveitar então esse tipo de dado, a gente pode ver aqui, anos iniciais, o IDEB de 2005 era 3,2, de 2003 era 4,3, cresceu 1,3. O gasto cresceu 3,2. Então, isso é uma preocupação do tribunal, que eu acho muito interessante, né? O gasto tem aumentado muito mais do que o IDEB. É interessante como o gasto disparou, mas o IDEB não. Então, o crescimento de 3,2 para 4,3 de 2005 para 2003 é modesto, a meta era 4,3, empatou, nos anos finais 3,5 para 3,4, 0,9 nessa matemática é negativo, caiu. Isso é comum, esse perfil é comum, nos anos finais os municípios caem. Pegaram Dourados, que é um município pesado aqui, de 3,6 passou para 4,9, aumentou 1,4, a meta era 4,7, portanto, ele teve acima da meta. Nos anos finais, o aumento foi ridículo. E os gastos aumentaram 3,4 vezes. Claro que, assim, vendo brutamente aqui, não dá para tirar muita ideia, né? Porque pode ser que estejam gastando em outras coisas importantes para a educação, por exemplo, pode estar gastando com salário de professor, que eu espero muito, né? Mas a gente não vê que é uma desproporção. Aqui, Juti também, de 2,6, que é um IDEB baixíssimo, passou para 3,7, aumentou 1,4 vezes, mas os gastos 4,4 vezes. Anos finais, 2,6, 2,3, também aumentou muito pouco, que é sempre acima dos anos finais. Maracaju, que é um município aqui perto, que eu já fui lá até uma vez, né, de 3,8 passou para 4,9, aumentou 1,3, mas o gasto 2,2, bastante mais, nem tanto mais, né. Nos anos finais, de 3,8 para 4,6 aumentou 1,2, também não foi grande aumento, mas, de qualquer maneira, não é o pior dos municípios. Aqui, mais um pouco, Rio Brilhante, de 3,3 para 5,1, teve um crescimento bom, quer dizer, 1,5, né? Os gastos, 2,9, ainda assim, os gastos são maiores do que o crescimento do IDEB. Anos finais, de 3 para 0,6, é bem menor aqui, 1,5, aqui 1,2. Os anos finais sempre são um problema nos municípios. Sidrolândia, 3,7 para 4,3, 1,2 então de crescimento, mais os gastos 3,4, e assim vai. Três Lagoas, Corumbá. Corumbá tem um caso também especial, é um município com muito problema, 3,1 para 4, 1,3 só, está abaixo da meta. De 2,7 para 3,6, 1,3 só, mas os gastos 4 vezes. Bom, aqui mais o aproveitamento do tribunal, então eu
Apenas remodelei um pouco aqui, a mesma coisa. Costa Rica tem o melhor IDEB dos anos iniciais, junto com terrenos, mas, em termos de gastos, é o 55º. Terrenos ainda mais, o 23º. E outros municípios, então, que gastam muito e não têm um IDEB adequado. Figueirão, cadê o Figueirão, que é o que mais gasta? Mas, pelo menos, tem um IDEB de 5,1, que já é alguma coisa. Mas gasta uma fortuna, eu não sei como. Então, é muito bem como as pesquisadoras disseram aqui, né, que aumentar os gastos nem sempre é uma garantia. E eu penso assim, que no sistema de ensino atual não tem nenhum sentido gastar 10% do orçamento brasileiro. É jogar o dinheiro fora. Aqui vocês vão entender por que eu quero dizer isso. Aprendizado adequado, Brasil e Mato Grosso do Sul. Então, aqui eu pego esse conceito, aprendizado adequado. Não é o IDEB bruto, é o aprendizado adequado. Ou seja, os estudantes que aprenderam. Isso é feito, então, porque o IDEB é uma numerologia, né? Então, por exemplo, acima de 300 é considerado adequado, abaixo de 300 é inadequado. Então, claro que esse corte é artificial, pode ser totalmente questionado, mas, de alguma maneira, dá uma ideia, então, de quem aproveita a escola e quem não aproveita a escola. Então, veja que coisa interessante. Aqui, o Brasil, em 95, tinha 19% só de aprendizado adequado em matemática, que já era uma mixaria danada, mas que virou 39,5% em 2013. Aqui o pedagogo funcionou. Esse 29,5% é uma porcaria, não satisfaz em nada, mas melhorou alguma coisa. Mato Grosso do Sul começou com 21 e chegou a 42. Também o pedagogo aqui funcionou. Em língua portuguesa, começou com 39 e chegou a 45. Já funcionou menos, já avançou devagar. Em língua portuguesa, Mato Grosso, 45 e chegou a 49, também um pouco mais devagar. Mas, esses anos iniciais aqui, podemos considerar assim, têm um desempenho melhor, que não satisfaz de jeito nenhum, mas é melhor. Agora, passe aqui para os anos finais, oitava série e tal, vamos considerar assim. Olha, matemática Brasil começou com 16% e em 2013 tinha 16%. Quer dizer, andamos esse tempo todo sem sair do lugar. Mato Grosso do Sul, de 8, passou para 16, quer dizer, dobrou, mas é 16. Aqui era 39, veja, aqui 42, aliás. De 42 murchou para 16. Então, essa é uma pergunta importante. Como é que pode ter um desempenho assim nos anos iniciais e ter um desempenho tão ruim nos anos finais? E não só isso, porque esse 16 vai virar 8,9, que está abaixo, e 9,3, que é a média nacional do aprendizado adequado em matemática no ensino médio. O que é que os dados sugerem? Aqui tem um perfil de desaprendizagem. Os estudantes entram na escola e vão desaprendendo. Vão caindo. A escola não puxa para cima, a escola puxa para baixo. Violentamente. Se vocês olharem, por exemplo, no Brasil, que aqui foi 39 em matemática, aqui foi 16 já, que é metade, e aqui foi 9, quer dizer, nós estamos indo para o buraco. É uma coisa inacreditável. Então, por isso que eu estou dizendo a vocês, onde é que está a aprendizagem na escola? Não tem aprendizagem na escola. A escola tem aula. Os alunos não aprendem. Então, provavelmente, professor que é formado para dar aula aqui nos anos finais, no ensino médio, não aprende. Ele não aprendeu na universidade, ele teve aula. E colocaram na cabeça dele dar aula. Isso ele faz, ele vai lá e dá aula. Ninguém aprende, mas ele dá aula. Então, nós temos que acabar com essa farsa. Aula não tem importância. Aula é típica de professor que não sabe aprender. Professor que não sabe aprender, mete aula. Quem sabe aprender, faz outra coisa. Cuida que o aluno escreva, cuida que o aluno produza, cuida que o aluno estude, cuida que o aluno pesquise e assim por diante. Aprendizado adequado em Campo Grande. Então, é importante porque aqui nós estamos metidos nisso aí, né, Cecília? Aí. Matemática. Na quarta série, de 18 em 2005, passamos para 49 em 2011 e já desceu aqui.
Língua portuguesa, 36, passamos por 48, 40, 55, chegamos até, coisa muito boa, mas nos anos finais também é menos bom. Também em Campo Grande. Interessante, matemática aqui é encardida. Eu preciso descobrir por que esse Estado não gosta de matemática. Preço adequado, Brasil e Maranhão, só para mostrar o fim da picada aqui, o Maranhão. Aqui, ó. Olha que coisinha aqui, ó. Estudantes que aprenderam matemática na terceira série do ensino médio no Maranhão, 2,8%. E que, em 95, eram gloriosos 4,1%. Quer dizer, não existe, pô, essa escola não existe. Na linguagem do tribunal, é tudo dinheiro jogado fora, ou indo pelo ralo, como diz a Cecília. Todo dinheiro jogado fora. A gente está fazendo uma escola contra a população. Na verdade, essa escola é uma sabotagem. Não tem sentido isso. As pessoas não vão para frente, as pessoas não têm perspectiva, não têm futuro. Isso é pátria educadora? Então, eu acho que os dados têm essa importância, né? Pelo menos a mim, eles me abalaram profundamente. Eu fico puto da vida vendo uma coisa dessa. Não dá, pô, né? Não tem sentido. Nós estamos indo para baixo, vamos para baixo. E, pô, não desencarna, não desgruda, a gente não acha nada. Então, acho que a gente tem que refletir isso e tentar outras coisas. Então, para mostrar que a gente pode mudar, por exemplo, eu passei um tempo aqui, ó, Porto Franco, no Maranhão, que lá é muito complicado. Veja só, com essa mesma metodologia que estou trabalhando aqui com a Cecília, 2005, 5,6 em matemática, pulou para 17. Pulou para 34. Língua portuguesa, de 12 foi para 33, 40 mais em matemática, mais devagar. De 4 foi para 10. 6,3 de português foi para 24, melhor. Quer dizer, também lá o ensino, os anos finais são baixos. Mas o que eu queria dizer, se a gente faz uma outra proposta, então trabalha o professor. A nossa proposta aqui sempre é cuidar do professor. Se você tem um professor que sabe aprender, você tem uma chance boa de que ele cuide que o aluno aprenda. Esta é a ideia, simples como é. Você não consegue que o aluno aprenda com um professor que não aprende. Esse professor auleiro, esse professor que só fica lá copiando a apostila, esse professor que entope conteúdo nos alunos, não vale nada. Está atrapalhando. Precisa de um professor que saiba sair daí. Então, aí tem um grande problema. Se você quiser fazer uma coisa boa, tem que sair desse sistema. Se você tocar nesse sistema, você só vai para baixo. Então, tem que sair disso aí, tem que tirar esse ambiente, tem que colocar outro ambiente. É um ambiente de aprendizagem, não um ambiente de ensino. De ensino nós estamos fartos. Não está funcionando. Então, por isso que eu digo, vamos gastar 10% do orçamento nisso? É dinheiro jogado fora. Não retorna nada para a população. Preocupações maiores, estou fazendo um resumo do que eu tentei colocar aqui muito rapidamente. Então, primeira coisa, aprendizado adequado ínfimo, primeira constatação. Aprendizado adequado no Brasil é uma mixaria e está caindo, com exceção dos anos iniciais. Lá nós temos ainda uma esperança de subida, que é o reino do pedagogo. Veja, quantas vezes a gente critica o pedagogo. Mas ele, vamos dizer assim, é bem menos pior que o licenciado. Segunda coisa, desaprendizagem ao avançar. A gente avança no sistema desaprendendo. Um absurdo. Não temos como engolir isso. Acho que as pessoas indo para os anos finais, indo para o ensino médio, tem que subir. Tem que melhorar e não cair como estamos caindo. Pedagogo melhor que o licenciado. Matemática é um desastre. Este é um país sem matemática. Este é um país em que matemática é uma farsa. Então, me preocupa muito que Mato Grosso do Sul esteja nessa panela, e com dados ruins, piores que os nacionais.
Gastos pouco justificáveis. Está na cara isso. Por exemplo, pega a Costa Rica, que tem um gasto mediano, como a Marisa falou, e tem um bom IDEB. E tem outros com gasto lá em cima, sem a mesma correspondência. Então, isso é uma coisa que o tribunal provavelmente vai trabalhar bem agora com essas bases todas, né? O que é um gasto justificável? E aí precisa entrar também em cada IDEB, porque, por exemplo, às vezes um município tem 6,5 de IDEB, mas é decoreba. É estilo chinês, é estilo coreano. Não é aprendizagem. Quando a gente martela a cabeça da criança, entra alguma coisa, aí o IDEB colhe, mas não é aprendizagem. Escola integral, aprender ou gastar. Isso não foi tocado aqui, mas isso é uma grande preocupação para nós, porque a escola integral aumenta o tempo, aumenta as coisas, gasta mais e tem o mesmo IDEB. Então não tem sentido fazer a mesma escola. Não dá para fazer a mesma escola esticada. Tem que tombar para o outro lado. Tem que fazer uma coisa completamente diferente. Você tem a obrigação de colocar numa escola integral uma aprendizagem visível. Um lugar onde as crianças aprendam a estudar, a pesquisar, a elaborar, a se tornarem autoras, a propor coisas e não simplesmente fazer provinha. Instrucionismo prevalente, aula. Então, isso aqui é um grande problema brasileiro, aula. O professor gosta de aula. É o último que gosta, mas ele adora aula. Então, para tirar a aula do professor, só matando. Então, aí tem um grande problema. Professor que sabe ser generoso o suficiente para não dar mais aula. Cuidar que o aluno aprenda, ficar do lado do aluno, ajudando ele a escrever, a pesquisar, a elaborar, avaliando o aluno por aquilo que ele produz, não pela provinha, e coisas do gênero. Profissão docente deprimida, isso é outro assunto complicado. O Brasil não resolveu isso, não tem nenhuma cara que vai resolver. Estamos muito complicados, porque tem muito professor também que aumentando o salário não vai também redundar em nada para o aluno, que os dados mostram isso claramente, entendeu? Mas ele também tem uma condição de subprofissão. Quer dizer, o professor é o profissional dos profissionais, ninguém fica profissional sem passar por ele, mas é um dos piores. Então, isso aí eu acho que não dá para deixar calar. Isso é uma chaga aberta que nós não estamos conseguindo trabalhar. Está tudo convulsionado, quer dizer, os estados não têm condições, os municípios não têm condições, ninguém tem condição, mas o professor não pode ficar nessa miséria. O professor não pode ser o símbolo do antiprofissional. Acho que isso é um desaforo. Então, o piso salarial não tem sentido. Por exemplo, quantos professores de física faltam no Brasil? Não chega a 20% dos professores de física que têm curso de física. 20%. Aí vem um mercadante e faz um programa. Quero ser professor, quero ser pesquisador, e oferece uma bolsa de R$250. Aí em Brasília a piada era essa, acho que ele confundiu com o Bolsa Família. E também imaginar, alguém que decide fazer matemática para ganhar R$2.000 por mês, eu acho que ele não sabe matemática. Quer dizer, nós sabemos da desgraça. E fazemos o quê? E fazemos o quê? Quer dizer, que se a gente quer ter na escola professor de física, professor de química, professor de matemática, no nível que a escola precisa, aí tem que desembolsar. Não vai sem isso, é necessário isso. Condições de trabalho precária, educação científica inexistente, também isso aqui. O mundo todo está agitado em torno disso, nós não fazemos nada. Toda a escola tem que fazer educação científica. Nos Estados Unidos se começa no pré-escolar, Marisa. No pré-escolar, já com método científico, experimentação, linguagem científica, pesquisa, com 4 anos de idade. A criança, às vezes, nem escrever sabe, mas já vai para o laboratório. Porque ciência é o patrimônio que muda a sociedade. Ciência é aquilo que convulsiona tudo, aquilo que dá chance para as pessoas e também tira a chance das pessoas. E a nossa escola, a nossa universidade não tem nada a ver com produção de ciência. Nada. Produz o quê? Aula.
Pronto. Obrigado. Nós agradecemos ao professor Pedro Demo, e como vocês, quem não conhecia, embora ele já é um sul-mato-grossense, por adoção, né, Cecília? E um querido amigo, mas quem eu não conhecia, conhece o Pedro Demo, conheceu agora um pouquinho dele. E ele, desde que eu conheço, ele sempre foi muito direto, ele sempre coloca aquilo que ele pensa, e ele briga e luta, e uma coisa interessantíssima, o que ele disse, que ele vai para as comunidades colocar as ideias dele para ver se também está pesquisando, adotando cientificamente para verificar se aquilo que ele pensa pode fazer a mudança. E tem feito. E aqui fez um belíssimo trabalho na rede municipal, fazendo com que muitos dos professores aprendessem a ter uma redação própria, a relatar aquilo que aprenderam, e eu sou testemunha disso. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco nessa manhã. Eu queria passar a palavra ao nosso coordenador, professor Benhur. Tá certo, eu quero agradecer, conselheira Marisa, a oportunidade e saudar a toda a nossa comunidade do Tribunal de Contas, dizer para a conselheira, o professor Pedro Demo e nossos ilustres parceiros, a secretária de Educação, a Manuelina, que um evento como esse só é possível se for movido pela paixão. Ou seja, é um componente, às vezes a gente desafia o próprio calendário nosso, para acertar essa data não foi fácil. A Fernanda acabou de ter neném, veio aqui numa demonstração, né, de compromisso. Um evento como esse envolve muito bastidor também, além das pesquisadoras como a Viviane e a Fernanda, há todo um pessoal que às vezes não aparece, mas o pessoal que cuida do cerimonial, o pessoal que cuida do lanche, que mobiliza as pessoas. Então, aqui na figura da Daniele, da Alba, enfim, da Silvana, posso até esquecer alguns dos nomes, me perdoe, mas a todo o Dante, o pessoal da comunicação, aliás, se me permite falar de comunicação, envolve todos os setores do tribunal, a senhora viu a transmissão ao vivo, momento histórico para o tribunal, até atrasou um pouquinho, mas o tribunal se comunicou. A gente sabe que o tribunal ele tem assento constitucional, mas ainda é uma instituição que ela precisa se firmar, precisa ser mais republicana. Eventos como esse, professor Pedro Demo, marca um ponto favorável à construção da República no Mato Grosso do Sul, porque põe uma instituição como o tribunal totalmente a serviço da cidadania e de uma maneira muito crítica. Estamos aqui presentes hoje também, os servidores que passaram o nosso último concurso do tribunal estão presentes aqui, estou vendo desde o início, trabalhando esse dia como um dia de formação também, então a formação aqui para todo mundo, pessoal da educação, para nós da escola, o professor coloca algumas provocações que nós da escola, da Escoex, vamos pensar também, temos que reformular, a conselheira, só para finalizar, no final do ano, nós tivemos um diálogo tenso no final do ano. Mas eu conheço a conselheira, estou com ela há algum tempo, eu a conheço, e a intimidade serve para isso. Eu sempre falo, eu sou duro com quem eu conheço. Assim, no sentido que eu acho que o afeto, o carinho, tem que se traduzir em debates. E a conselheira me chamou em dezembro e falou, Benhur, o pessoal está satisfeito com a escola, mas eu quero mais. Mas a conselheira, não, quero mais, quero pesquisa, quero não sei o quê, enfim. E foi dura, ela foi muito dura mesmo, mas aquela dureza envolvendo muito carinho, e eu senti como um desafio. E nós topamos o desafio. E estamos em 2015 com a escola do Tribunal de Contas, com o apoio da presidência, do presidente Valdir, e com a própria conselheira, mas com várias outras frentes de batalha. E esse mês de maio foi fantástico, porque o mês de maio a gente conseguiu capacitar nossos servidores com 2 cursos técnicos, conseguimos um diálogo com a comunidade, o José aqui da CGU teve que se ausentar, mas tivemos uma reunião com os conselheiros do controle social, aquele que faz controle lá na base, e a gente encerra hoje aqui, com esse lançamento do livro, e amanhã, quinta e sexta, em Nova Andradina, reunindo o nosso jurisdicionado, o tribunal saindo da capital, indo para o interior. Então, um mês de maio para ser guardado, aprofundado e referência para nós, para realmente ser um tribunal que eduque também. Acho que isso, conselheira Marisa, se deve muito ao seu perfil. E aqui não é personalizar a luta do tribunal, mas nós sabemos que o chefe tem que inspirar. Quem comanda tem que inspirar, e inspira menos pelo discurso, mas pela prática. Eu me lembro, há 4 anos, quando ela veio para cá, eu era assessor dela no Senado, muitos diziam, a conselheira Marisa vai se aposentar, a conselheira Marisa quer, ao contrário, ela imprime a vida dela aqui no tribunal e ao seu gabinete um ritmo muito forte, respondendo às pessoas que achavam que aqui ela buscava tranquilidade, ela busca, na verdade, novos desafios. Isso vai contagiando a gente, toda a sua equipe e todo o tribunal. A presença aqui hoje de todos os conselheiros
é um sinal que, politicamente, nós estamos ganhando essa batalha de priorizar no Tribunal de Contas a educação. É isso, obrigado. Descontem um pouquinho a história do Benhur aí, viu, Pedro? Porque, afinal de contas, a amizade é de longa data. Mas, dos novos servidores que estão aqui, é interessante colocar, Pedro, que o nosso diretor da DGGM, esteve aqui, o Douglas, me fez uma proposta ontem, que eu não tive nem tempo ainda de falar com o Benhur, mas ele, em primeira mão ele está sabendo, e os novos servidores também fiquem sabendo, que vocês vão ter que produzir textos a respeito do trabalho deste tribunal, de cada um. Então, vão fazer a sua tese também aqui e apresentar um trabalho no final da formação. Eu acho isso fundamental, muito bom. Aí lembrei de você ontem, já que você vinha hoje aqui, eu falei, isso aqui é a ideia do Pedro, que incutiu, né, Cecília, na gente, que professor que não registra, que não relata, que não consegue traduzir aquilo que aprendeu e dali extrair as suas lições, isso é muito triste. Então, eu fico muito contente de saber, Benhur, que nós vamos produzir mais aqui também no tribunal e um incentivo que nós vamos dar aos nossos servidores para que eles possam trabalhar, produzir e apresentar trabalhos, estudar mesmo e auxiliar o tribunal a crescer. Eu quero aqui agradecer a presença de todos, agradecer principalmente a Manuelina, e leve a Undime toda, Manuelina, o nosso agradecimento pelo apoio que a Undime tem nos dado sempre nas nossas reuniões, agradecer a Cecília, que é nossa parceira de toda hora, pela presença aqui conosco hoje de manhã, foi tão bom tê-la de volta aqui na nossa casa, agradecer a Viviane e a Fernanda e toda a equipe da Escoex, Benhur, também leve um abraço a todos os nossos coordenadores, a toda a nossa equipe, e desejar um bom dia a vocês, agradecer à turma do Paraná que se dispôs a vir, nosso estado vizinho aqui, é tão perto, mas a gente nem sempre está junto. Então, agradecer aos 4 auditores do Paraná que estão aqui conosco para acompanhar um pouco esse trabalho que nós fazemos com os índices em educação, e a todos vocês que vieram de longe para estar essa manhã conosco. Muito obrigado, obrigado, Pedro, pelo carinho de sempre. Uma boa manhã e boa reunião da Undime hoje à tarde. Muito obrigada. Registrando ainda a presença da Vera Lorenzetti, ela que é secretária de Educação de Amambai. Em nome do presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Valdir Neves, da professora Marisa Serrano, conselheira e diretora-geral da Escola Superior de Controle Externo, nós agradecemos a participação de todos no lançamento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e Gastos em Educação, contribuição para a análise das contas municipais do Estado de Mato Grosso do Sul, 2005-2013. A todos vocês, muito obrigado, bom dia, até uma próxima oportunidade.